Querido Deus e nosso Pai, vem nesta hora com os teus santos anjos habitar no nosso lar, na nossa igreja, que tu habites neste espaço, deste tempo, neste sábado. Querido Deus e nosso Pai, obrigado pela bênção deste sábado. Nós possamos te louvar e agradecer pelas bênçãos, pelas misericórdias, pelo teu cuidado, pela tua paz, pela tua segurança, pelos remédios que tu nos fizestes no nosso coração, na nossa mente, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, na nossa vida. Remédios que nós nem sabemos como se fazem, mas tu os fizeste e os produziste para nós, como o ar que respiramos, como o sol, como a paz, como a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os alimentos que vieram à nossa mesa e que fizeram, de algum modo, vida na nossa semana. Te agradecemos e te louvamos, Senhor. Te queremos agradecer não só de palavras, mas também de atos. Com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com a nossa oferta, com os nossos dízimos e ofertas. Te queremos agradecer nesta hora, Senhor. Trazemos este povo diante de Ti, estas multidões que estão sedentas da Tua fala. É assim que eu vou apresentar ao povo como Deus é. Ensina-me, Senhor, a falar a este povo, pois os meus lábios são tropos. Sou como de Moisés. Ensina-me, Senhor. Que sejas Tu a falar em mim, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Queridos irmãos que me estão a ver, eu quero estar ao pé da cruz. É o hino que estou a ser sugerido para cantar. Quero estar ao pé da cruz da fonte. Corre franca salutar sobre o rude monte. Sim, na cruz, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me lá a estrela da manhã, raios seus mandou-nos. Sim, na cruz, sempre me gloriaria, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Sempre a cruz, Jesus, meu Deus, queiras recordar-me dela a sombra, ó Salvador, queiras abrigar-me. Sim, na cruz, sempre me glorio, até que ao fim vá descansar, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio,
solar paterno irei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio. Até fim do Agora queríamos orar mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Queremos que Deus esteja comigo. Queremos que Deus seja o primeiro e o último. Vou só abrir a tela para ver como é que fica a imagem. Querido Deus, querido nosso Pai, dou graças pela vida, pelo tempo, pelas bênçãos, pelos irmãos e pela fé, pela Tua Palavra, pela Tua salvação. Vem abençoar esta hora, Senhor, que não só possamos adorar-Te, mas também aprender de Ti, Senhor. Saber o que fazer, saber o que ter dentro do nosso coração. Vem abençoar, Senhor, a nossa igreja, no deserto, onde ela está, Senhor. Tu te peço e agradeço, em nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Levantemos, irmãos. Foi uma hora bonita. Vamos continuar. Mais perto quero estar. Para dar início ao culto solene, este é o prelúdio. Mais perto quero estar. Aqui o carro está nos meus pés. Sou muito sensível nos pés. Todos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Querem mais alto? Posso pôr? Que me una a ti. És meu constante orar. Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus. Andando triste aqui na solidão, descanso a mim, teus braços dão. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. És meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus de ti.
mudança de tela, são uns segundos. Vamos para o Facebook. Minha câmera estava a filmar o aqui. Está a fazer o stream e fazer uma para depois nós podemos pôr no YouTube. Ainda não tenho a mesa de mistura. Não, que a mesa de mistura é que faz isso tudo. Ainda não tenho a mesa de mistura. Pronto, que Deus abençoe. A câmara é nova. Boa tarde, bom dia, boa semana, bom sábado. Estou um bocado emocionado. Emocionado em Portugal é uma pessoa que está alegre, satisfeita, mas ainda temos muitas coisas para tratar. Vamos apresentar a lei de Deus como ela é, como ela está escrita. É interessante que esta semana despertou uma curiosidade dos 10 mandamentos. Então falou Deus todas estas palavras. Dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima, nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visita a maldade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente o tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem ninguém que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quinto mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Sexto mandamento. Não matarás. Sétimo mandamento. Não adulterarás. Oitavo mandamento. Não furtarás. Não furtarás. Nono mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Fim da citação da Escritura que Deus deu a Moisés, escrita pelo dedo de Deus, que deu a Moisés. Está aqui Moisés. É a lei de Deus. É a minha lei. Está escrita. E deu 2 tábuas de pedra, significando perpetuidade. Eu tenho já aqui uma meditação, uma escrita. Foi escrita por Helena White, o livro de Patriarcas e Profetas.
O livro Patriarcas e Profetas é um livro de Ellen White que nos fala: Israel recebe a lei. A lei da liberdade. A lei de Deus foi dada ao povo de Deus quando ele estava no Egito. Eles tinham a lei de Deus no Egito. Só que, à medida que o tempo foi passando, que foram 400 anos, que eles estiveram presos, escravos no Egito, como sabem, um escravo não tem a liberdade de adorar a Deus. E então eles perderam a noção do sábado, um dos mandamentos. O principal, o selo de Deus, a graça de Deus, a misericórdia, a salvação, eles perderam. E também perderam o sábado. Que eles estavam desesperados, queriam um libertador. Vocês lembram-se dessa história? Que eles queriam um libertador. E então apareceu, só passado 400 anos. Demorou muito tempo a aparecer Moisés. E o povo escravo no Egito fez as construções que está lá no Egito. Se vocês forem ao Egito, vão ver as construções que os faraós mandaram fazer, que foi Moisés também que mandou fazer, mas que ao fim saiu, e saiu para ser o libertador. Andou 40 anos no deserto, e ao fim de 40 anos voltou ao Egito para tirar o povo do Egito, que não guardava os mandamentos, porque estava escravo. Como escravo, a pessoa não é livre para adorar a Deus. E então, quando ele chegou ao Sinai, Deus disse: sobe ao Sinai, Moisés, e eu vou-te dar os 10 mandamentos. Vou partilhar com os nossos grupos, só um minuto, estou a subir aqui a tela. Ontem não consegui partilhar, não sei porque é que aconteceu. Compartilhar. Salvar. Aí está. Compartilhar. Eu compartilhei. Agora tenho a certeza que compartilhei. Estou nos 10 grupos ou nos 9 grupos já a visualizar o meu culto, o culto a Deus, o culto que nós estamos a prestar a Deus. Já cantamos, já louvamos. Israel recebe a lei. Logo depois de se acamparem no Sinai, Moisés foi chamado à montanha a encontrar-se com Deus sozinho. Sozinho subiu a íngreme e áspera vereda. Eu gosto de Ellen White, não porque ela conta uma história de religião, mas porque conta um acontecimento histórico que nos leva ao encontro do panorama dos acontecimentos, de dizer mais ou menos, não é mais ou menos, de dar-nos o panorama exato até sentir o pé na areia. Eu consigo sentir a pegada de Moisés a subir a montanha. O sabor das palavras do Espírito de Profecia nos leva para a Bíblia. E a Bíblia nos leva para o Espírito de Profecia. E aproximando-se da nuvem que assinalava o lugar da presença de Jeová, Moisés chegou ali. E Israel ia ser agora tomado em relação íntima e peculiar para com o Altíssimo, sendo incorporada como uma igreja e nação sob o governo de Deus. Uau! A escola, a igreja do deserto. Hoje é sábado, é a igreja. A mensagem dada a Moisés para o povo foi: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como os levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, ou a minha aliança, noutras palavras, noutras traduções, então sereis a minha propriedade peculiar, única, quer dizer, peculiar, única, dentre todos os povos. Deus podia ter escolhido os cananeus, os amorreus, os jebuseus, percebem? Mas Deus escolheu este povo. Os outros podiam ter sido. Aqui está a dizer que Deus escolheu aquele por uma razão que aqui não aparece, mas que nós sabemos quando estudei, é sobre Abraão, que bem, eles são filhos de Abraão. E Abraão foi abençoado porque obedeceu e porque recebeu a aliança. A aliança, neste caso, também é o concerto.
E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Ou seja, vós sereis uma nação, a igreja, para o mundo. Entenderam? Porque é que Deus deu a lei de Moisés, a lei de Deus a Moisés? Não foi especialmente só para o povo. Foi para que eles fossem a igreja do mundo. Para que fossem a luz do mundo. Estavam no deserto. Moisés voltou ao acampamento e, tendo convocado os anciãos de Israel, repetiu a mensagem, a mesma que tinha ouvido, divina, esta aliança. Sua resposta foi, reparem nas palavras de líderes, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Assim entraram em um concerto solene com Deus, comprometendo-se e a aceitá-lo como seu governador, como rei, pelo que se tornavam, em sentido especial, súbditos sob sua autoridade. Muito bem, Israel estava no bom caminho, estava no deserto e estava a receber agora ordens de Deus e estava a aceitá-las. Era a escola do deserto, era a igreja do deserto, era o povo no deserto. Hoje em dia, nós temos novamente a escola no deserto, temos a igreja no deserto e podem pedir-me o endereço, que nós já temos o endereço não só físico, mas o endereço local. Não vou dizer agora, porque não é esse o meu objetivo, fazer menção a esta escola, a essa igreja. É a escola do deserto. A igreja Adventista do Sétimo Dia está no deserto. Reparem. Já estou a ver que as pessoas estão a compreender que eu estou a levar as pessoas da cidade para o campo. Muitas estão a perguntando onde é, como é que posso fazer, onde é de ter. Vamos chegar lá. Isto vai levar algum tempo, porque eu não vou forçar. Vou explanar os pontos cardeais, como se costuma dizer, e vamos estudar. Neste momento é um culto de adoração. De novo o seu chefe subiu, Moisés, à montanha. E o Senhor lhe disse: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça. Falando eu contigo. Eu gosto muito desta expressão do eu falando contigo. Não é uma expressão familiar. Para mim é muito familiar. Eu vou mencionar outra vez a história do meu irmão Zé Augusto, que ele dizia: Deus falou. Fala com Deus. Deus fala contigo. E aqui Deus disse que ia falar com o povo novamente. Olha, repara. E eu virei a ti numa nuvem espessa para que o povo ouça, falando eu contigo. Agora, vamos compartilhar novamente. Você pode desativar isso. Ok. Já compartilhei. Marcar tudo. Pronto, também compartilhar. Está compartilhado, meus amigos. Obrigado. Já estou compartilhando com 10 grupos. Deus propunha fazer da ocasião que falaria da sua lei a Moisés uma ocasião especial, muito especial. Uma cena de terrível grandeza. Vamos entrar no quadro. É muito. Eu gosto deste quadro. Eu tenho esse quadro na minha mente vivido, como se tivesse, como pudesse ter tido lá, porque já li os documentários. Então existe um livro que é o Patriarca dos Profetas, que descreve muito bem esse cenário. Diz assim:
cena terrível, de terrível grandeza, à altura do exaltado caráter da mesma, do teu ato solene, podemos dizer, a abertura da escola do deserto. Era a primeira vez que Deus ia começar ou recomeçar de uma maneira apoteosa a sua igreja, com uma declaração dos 10 mandamentos. E ia falar, e o povo ia escutar, ouvindo falar Deus. O povo deveria receber a impressão de que todas as coisas ligadas ao serviço de Deus deviam ser consideradas com maior reverência. O Senhor disse a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles os seus vestidos e estejam prontos, preparados. Porque no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Uau! Isto vai ser lindo de ver. Mais uma vez. Nós temos que ver isto. Se vocês não viram, têm que ver. Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã leva-os. Que lavem os seus vestidos, caráter, as suas manchas, e estejam prontos para o terceiro dia, porque quanto ao terceiro dia, o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Epá, que lindo, que maravilha, que Deus maravilhoso que eu tenho, que nós temos, nossa igreja tem. Durante esses dias intermediários, todos deviam ocupar o tempo em preparação solene para comparecer perante Deus. Suas vestes deviam ser lavadas, seus arranjos, sua comida, sua roupa, seus pensamentos, seu caráter, suas palavras. Suas pessoas e vestes deviam estar livres de impureza. E ao indicar-lhes Moisés os pecados, deviam estes ser removidos, dedicar-se à humilhação sincera e oração, jejum e oração. Eu estou a pensar e depois leio o que estou a pensar, porque isto está dentro de mim, é esta ideia, a fim de que se limpassem de seus corações da iniquidade. Irmãos, chegado aqui, nós temos que fazer o mesmo. É uma lição do passado para o presente, não é uma lição histórica. Eu não sou o professor, eu sou o aluno na escola do deserto. E neste momento nós precisamos de orar, de jejuar, de interceder, de pedir a Deus perdão, misericórdia e salvação. Porque vamos entrar, é o prelúdio, nós estamos no prelúdio, para entrar no deserto. E depois para sair do deserto, para chamar as pessoas para o deserto, para a escola. Eu não estou a brincar. Isto é sério, é solene. A preparação fora feita conforme o mandado, e em obediência a outra ordem, determinou Moisés que fosse colocado um obstáculo em redor do monte. Uma espécie de um gradeamento, um arame farpado. Para quê? Para que ninguém, nem homem, nem animal, pudesse introduzir-se no recinto sagrado. Ficava eletrocutado. Pior, se algum se arriscasse a tão somente tocá-lo, o castigo seria a morte instantânea. Nós hoje pensamos em cercas elétricas para vedar aquilo que nós queremos proteger, e Deus fez isso de uma maneira que nós não sabemos como é que foi, mas que fez. A preparação fora feita conforme o mandado e em obediência a outra ordem, determinou Moisés que fosse colocado um obstáculo em redor do monte. Eles colocaram uma cerca, uns paus, umas grades, umas pedras, uma cerca. Na manhã do terceiro dia, volvendo-se os olhares de todo o mundo, devia ser, não é? De todo o povo de Israel, para o monte, o cimo deste estava coberto de uma nuvem densa. Parecia um vulcão. Todo o monte, toda a montanha Sinai.
que se tornou mais negra e compacta, descendo até toda a montanha, foi envolta em trevas e terrível mistério. Era fumo, era densas as trevas. Então se ouviu um som como de trombeta, convocando o povo para encontrar-se com Deus. E Moisés guiou-os ao pé da montanha. Da espessa treva chamejavam vividos relâmpagos, enquanto os ribombos de trovão ecoavam e tornavam a ecoar por entre as culminâncias circunvizinhas. Ou seja, o vale, os montes à volta, e recuavam, ribombavam os sons vindos da montanha, pelo chão, pelas ondas do chão e do ar. E todo o monte do Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e o seu fumo subiu como o fumo de um forno, e todo o monte tremia grandemente. A glória do Senhor era como o fogo devorador no cume do monte, à vista da multidão congregada, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Tão terríveis eram os sinais da presença de Jeová, que as hostes de Israel tremeram de medo e caíram, prostrados perante o Senhor. Mesmo Moisés clamou: estou todo assombrado e tremendo. Hebreus 12, 21. E temos o mesmo cenário diante de nós. Vai acontecer, isso terá que acontecer, e eu quero estar lá, do lado do Monte Sinai, à beirinha de Jesus, mesmo nos braços de Jesus, com os santos anjos. Isso vai acontecer, mas antes que isso aconteça, nós temos que proclamar a mensagem esta é a mensagem, uma mensagem categórica. Deus vai vir na sua glória e vai julgar o mundo. Se há um julgamento, há uma lei. É perentório, como é que Deus vai julgar se não há lei? Não é de graça. Muitos julgam que são salvos pela graça. A graça, por si só, não faz nada sem lei. Sim, agora meti-me aqui num problema que as pessoas não me entendem. A graça de Deus é que, para ser graça, custou muito. Para que Deus pudesse oferecer a salvação, teve que pagar um preço. Não é? Se é de graça, alguém teve que pagar por mim. E não foi eu que paguei. Então é de graça. É isso que se chama graça. É de graça. Mas foi pago. Foi pago por quem? Por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porquê é que ele morreu na cruz do Calvário? Porque eu transgredi a lei de Deus. Então, ele substituiu o pecador que não obedeceu à lei de Deus, pelo menos que seja um mandamento que seja, pequenino que seja, tem que morrer. O salário do pecado é a morte. Ponto final. E toda a alma que pecar, essa morrerá. Portanto, é tão simples como isso. A graça de Deus é manifesta para nos levar à obediência. Se não fosse assim, não valia a pena ver oferta de sacrifício, oferta de salvação. Foi assim que Jesus ensinou e foi assim que está escrito. Não é de outra maneira. Quem achou que é de outra maneira está enganado. E engana a milhares, ou até a milhões. A salvação de Deus não é de graça. É pela graça que Ele fez na cruz do Calvário. E então, aqui, Deus resolve o problema da salvação do homem, morrendo na cruz do Calvário. Mas, quando morre, Jesus
foi apresentado ao céu. Maria, tínhamos que estar noutro estudo bíblico, noutra passagem bíblica, diz que Maria queria tocar Marta queria tocar em Jesus, quando Jesus ressuscitou, e Marta gostava muito de Jesus, estava a chorar, mas não sabia quem era Jesus, estava ali Jesus, e Jesus disse: Marta, Marta. E, és tu, Jesus? Sou. Não me toques. Ela ia tocar e Jesus disse: não me toques, que não subi a meu pai e a vosso pai. E ele não vai explicar isto. Eu já estudei isso em Nudes, já todas as nações, tenho patriarcas e profetas, tenho que ficar a resumir o que sei, aquilo que vocês podem saber. Jesus está no céu, foi apresentado ao céu, foi aceite o seu sacrifício. Quando ele foi ao céu, ainda não tinha sido aceito o sacrifício de Jesus. Tinha que ir lá, apresentar-se ao Pai, validar, apresentar-se e haver uma conversa. Houve uma conversa, um diálogo. Houve uma escritura. Nós podemos um dia rever se é a história da minha e da tua salvação. E foi aceito. Sabemos que foi aceito porque Jesus desceu aos apóstolos e enviou o Espírito Santo e esteve com eles e foi consumada a obra da salvação e o Espírito Santo foi derramado e a pregação do Evangelho foi proclamado. E hoje a história repete-se. Nós temos esta mesma mensagem. Isto é o campo geral, os 10 mandamentos. É o resumo. Nós não podemos falar agora sobre o tabaco, sobre a saúde, sobre os estudos bíblicos, sobre os dízimos, sobre as ofertas, sobre o lava-pés, sobre a Santa Ceia, sobre a Trindade, sobre os mandamentos, sobre cada mandamento, sobre a graça, sobre a justiça, sobre a obediência, portanto, sobre a vinda de Jesus. Muitos temas. Mas a envolvência da temática da Bíblia é a santidade da obediência aos 10 mandamentos. Então, para cessar esta live, esta gravação que está ali, então cessaram os trovões, não mais se ouviu a trombeta, a terra ficou calada. Pronto. Houve um tempo de solene silêncio e então ouviu-se a voz de Deus, falando da espessa escuridão que o envolvia, encontrando-se ele sobre o monte rodeado de um acampamento de anjos. O Senhor deu a conhecer a sua lei. Ouviu-se, falou, Deus falou. Moisés, descrevendo esta cena, diz: o Senhor veio do Sinai e lhes subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Pará e veio com 10 milhares de santos, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Reparem, está na Bíblia. Eu vou dizer onde é que está. Na verdade, ama os povos todos, os seus santos, então estão na tua mão. Postos serão no meio entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Ou seja, Deus vai pronunciar outra vez os 10 mandamentos. Está em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 2 e 3. Quase 3, 2 e 3. 33, 2 e 3 de Deuteronômio. Deus desceu com santos anjos, com fogo da lei. Um termo novo que aprendi agora. Um termo para a escola do deserto. Portanto, o que é o fogo da lei? Ainda não aprendi. O fogo da lei é morte. O fogo da lei é fogo. Não quero o fogo da lei. Porque quem não cumpre a lei é o fogo que tem. Eu quero dizer, se é o fogo da lei é a marca. Quer dizer, se eu não estiver com o caráter de Jesus, se não tiver as vestes de Jesus, se não lavei as vestes no Cordeiro, nas vestes de sangue do Cordeiro, diz: preparai-vos, lavai as vossas vestes. Se jejuai e orai, e se não fizerem isso, o que é que vai acontecer? Faíscas e fogo. Quando Jesus vier. É o que está aqui a dizer. É o que eu penso e é o que vai acontecer. Porque nós estudamos, não é só isto, nós estamos a elaborar trabalhos de estudos
de uma escola, não estamos no AAU, como se costuma dizer. Nós estamos além de uma igreja. Estamos na escola de Deus, a escola do deserto. Jeová revelou-se não somente na terrível majestade de juiz e legislador. Portanto, juiz que julga e legislador que faz leis. O legislador é aquele que rediz leis. E Deus registou, revisou e disse: é autêntico. É a lei de Deus, aos 10 mandamentos. Mas como um compassivo guarda do seu povo, disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 20, 20. Aquele a quem já haviam conhecido como seu guia e libertador que os trouxe do Egito, pregando-lhe caminho através do mar e subvertendo Faraó e seus exércitos no mar, que assim se mostrara superior a todos os deuses do Egito. Esse era o que agora falava a sua lei. A sua lei. Por isso há um pensamento meu que eu tenho, que temos 10 dedos. Deus tem 10 mandamentos. O termo 10 parece que já aparece criado na nossa natureza. 10. E aprendemos. A escola ensinou-nos a contar do 1 ao 10. O 0 não conta. O 0 era à esquerda. O número 0 não conta. Mas contamos o 1 até ao 10. 10. Reparem que até nisto está a singularidade na polaridade dos 10. Não é 9. Se tirar um dedo fica 9. Mas não é completa a mão. Já nos chamamos mão perfeita. As mãos perfeitas têm 10 mandamentos. E se alguém tem 9 dedos, pode ser salvo na mesma. Mas se não desejar cumprir os 10 mandamentos, não está salvo. Eu agora entrei em choque com as pessoas que dizem que a lei de Deus não salva. Isso não foi o que disse. A lei de Deus não salva. Quem salva é quem é o legislador. É Jesus. É o juiz que salva. Ele é o nosso advogado. Mas ele não nos salva nos pecados. Ele salva-nos dos pecados. A lei não foi proferida naquela ocasião exclusivamente para o benefício dos hebreus. Era isto que eu estava a tentar agora aqui explicar por minhas palavras, não é? Deus os honrou somente. Deus apenas serviu-se deles. Deus os honrou. Foi uma oferta. Foi quase como... Vocês são os herdeiros. Vocês são os líderes, não é? Os que vão guardar a lei de Deus, mas têm que dar o exemplo. Deus os honrou, fazendo deles os guardas e conservadores de sua lei. Cá está, os guardiões. Mas esta deveria ser considerada como depósito sagrado para todo o mundo. É isto que eu estava a aprender há muitos anos. E é isto que eu estava a dizer. Os preceitos do Decálogo são adaptados para toda a humanidade. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade. No casamento. É o casamento. Não é o esbarramento. É o casamento bíblico. Os preceitos do Decálogo são adaptados a toda a humanidade e foram dados para a instrução do governo de todos. 10 preceitos breves, compreensíveis e dotados de toda a autoridade abrangem os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes, e todos baseados no grande princípio fundamental do amor. Jesus citou o Levítico, que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e todas as forças e todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27, Deuteronômio 6, 4 e 5 e Levítico 19, 18. Nos 10 mandamentos, estes princípios são apresentados pormenorizadamente, ao pormenor,
e aplicáveis às condições e circunstâncias da vida do homem. Estamos chegando ao fim do culto. Vamos agradecer a Deus que nós possamos fazer o mesmo, obedecer, ser os guardiões da lei de Deus. E se alguém perguntar o que é que eu tenho para dizer de Deus, tenho os 10 mandamentos. É a primeira coisa que as pessoas precisam de saber, porque é o básico. E depois temos toda a envolvência para as pessoas começarem a perguntar o porquê dos cigarros, o porquê se pode beber álcool. As coisas depois vão-se avolumando à volta dos 10 mandamentos. Os mandamentos apenas são como um padrão, são como uma escola, são como um livro, umas linhas mestras. Depois está toda uma envolvência para descobrir o que é que isto quer dizer. Na Bíblia não fala em cigarros, não fala em droga, fala em álcool, por acaso, fala em prostituição, fala em feitiçarias, fala em idolatrias. E é toda essa envolvência. Depois se tem que te explicar através dos mandamentos. Assim, leia que é os 10 mandamentos. Não sei o que digo, é Deus que disse. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, por este Monte Sinai, por esta escola do deserto, hoje Igreja do Deserto. Queremos-te agradecer e louvar. Querido Pai, querido Deus, nosso Pai, que nos altos céus, Senhor, te queremos agradecer ao findar este culto de adoração, que nós possamos introduzir estas palavras no nosso coração, que tu possas escrevê-las, que tu possas gravá-las e que todos aqueles que estão dispostos a ouvir tu a falar-nos ao seu coração, que estejam dispostos a pronunciar as tuas palavras e a fazer os teus deveres. É este o fim da lei. É temer a Deus e obedecer. O fim da lei é obedecer. Guarda-nos, Senhor, e perdoa-nos e salva-nos. Salva o teu povo. Corrige-nos e santifica-nos. E dá-nos o perdão dos nossos pecados. Pois tu és santo, tu és puro. Nós somos pecadores. Por isso, ensina-nos, Senhor, nesta escola, na escola do deserto, onde estamos levando o povo para o campo. Nós estamos preparando as coisas. Já temos o espaço, o terreno. Já temos o campo. Ele foi-nos oferecido. Não foi eu que o comprei. Alguém já se prontificou, por milagres, que um dia eu vou fazer uma entrevista e vou explicar tudo por tudo o que é que aconteceu. Ou vamos fazer isso. Toda a gente vai esclarecer, ser esclarecida. Todos podem copiar o modelo e seguir o modelo. Te peço e agradeço. Nesta hora, te peço que somente seja feita a tua vontade aqui na terra, como é lá no céu. A unidade em espírito e em verdade. Te peço e agradeço. Em nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. E amém. Ao findar este culto, podemos cantar aqui. Pois traz
céu.